Olá, seja muito bem-vindo! Este é o programa que entrevista os empreendedores de maior sucesso do Brasil. A cada semana, você já sabe, né? Um convidado de um segmento diferente para compartilhar experiências empreendedoras com você. E a partir de agora, começa um momento muito inspirador, que eu tenho certeza vai acentuar ainda mais a sua vontade de fazer dar certo o seu próprio negócio. Você quer empreender? Eu sou Milena Machado e sempre convido um empreendedor de sucesso para compartilhar experiências com você. Hoje vamos falar sobre como empreender, adaptando produtos já existentes em outros mercados e inovando no uso. Quais os desafios da importação de produtos e da criação de um novo segmento no mercado local? A minha convidada é Maria Eduarda Camargo, cofundadora e CFO da Pentes, uma marca de roupa íntima que já nasceu para atender corpos que menstruam, considerando homens trans, respeitando a diversidade humana. A única marca testada clinicamente no mundo, inclusive, já com lojas na Europa. Que bacana te conhecer, Duda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, eu que digo obrigada por você nos receber nessa loja, que é uma graça, gente. Fica assim, num bairro chique de São Paulo, Jardins, para quem não conhece aí, a capital paulista, numa esquina também bem badalada, né? Numa rua muito movimentada, que é Oscar Freire. E aqui é tudo muito bonitinho, cor de rosa, traz essa coisa de sensibilidade, de autocuidado, é a flagship da marca. Então, que legal estar conhecendo a sua loja aqui também. Obrigada, é um prazer vocês estarem aqui. Começa contando pra gente como que foi, né? Você, quando nasceu essa ideia, há 5 anos atrás, imaginava já estar cruzando o Atlântico, conquistando o mercado europeu? Era esse o seu sonho original? Eu acho que o nosso sonho, desde o dia zero, ele sempre foi isso. Então, a gente, lançou a marca 5 anos atrás, mas a gente começou a planejar tudo muito antes disso, querendo ou não. 1 ano e meio antes da gente lançar, a gente começou toda a parte de desenvolvimento de produto, toda a parte de desenvolvimento de marca. Era uma categoria muito nova no mercado, ainda é, né? Mas ainda mais há 5 anos atrás, era uma categoria muito nova. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande em estar lançando essa categoria. Tinha que ser um produto que fizesse jus ao nome que ele tem e com uma qualidade muito superior ao que a gente tinha no mercado como produto substituto. Então, essa jornada ela foi longa na parte de desenvolvimento. A gente chegou a fazer 48 protótipos de produto até chegar na versão final. Mas ficamos muito contentes, né? Porque eu acho que o resultado final de tudo era ter uma funcionalidade muito superior ao que a gente tem dos absorventes hoje e muito confortável também. Então, a gente fez muita pesquisa de mercado, fez muito protótipo de produto, até a gente chegar numa versão que a gente realmente estava confortável em lançar. Eu acho que em paralelo a isso também muita questão ligada à marca também, né? Como que a gente ia dialogar com o nosso público sobre um produto novo num espaço que era tão tabu. Eu acho que menstruação ainda é algo muito tabu, mas há 5 anos atrás era ainda mais, né? Então era como introduzir isso para um mercado que na verdade ele estava um pouco até parado no tempo, né? E que as pessoas elas não queriam muito inovar dentro desse espaço, nem queriam falar muito sobre esse assunto. Então a gente viu um desafio no começo quase de assim, como comunicar um produto e como educar o consumidor a estar aberto a provar um produto novo como esse. Então eu acho que a gente, começou muito assim, muito focado nessa parte de produto, de desenvolvimento de marca, para a gente realmente estar pronta. Então era um sonho já se internacionalizar? Sim. Vocês já queriam ser grandes, desde o início. Por isso prototiparam durante 1 ano e meio, 48 peças. Sim. Gente, é muita coisa. Mas aí só depois, no último protótipo que vocês abriram a empresa de fato, vocês queriam saber se tinha um produto minimamente viável. Exatamente. Eu acho que a gente quis fazer muito teste de que o produto ele realmente era capaz de absorver um montante, né, de menstruação muito superior até a absorventes descartáveis. Senão a gente achava que não faria tanto sentido. Sim. Por exemplo, assim, existiam foras na época que a gente lançou, mas existia fora empresas que vendiam calcinhas impermeáveis. Então a ideia era, eu usava um absorvente interno, eu usava um coletor menstrual e junto com isso eu usava uma calcinha impermeável, porque caso esse absorvente vazasse, eu também estava ali com uma calcinha impermeável. A ideia e o conceito se parecia com o que a gente queria fazer, mas a gente falou, gente, se for para lançar um produto para você usar junto com outro, qual é o sentido disso, né? Então, foi aí que a gente falou, não, esse conceito é legal, mas vamos se aprofundar, vamos criar uma tecnologia que ela realmente é capaz de substituir o absorvente. Então, foi por isso que acabou demorando, porque foram muitos testes, mas, assim, felizmente, com resultados muito bons. E como é que foram esses testes?
Fizemos testes relacionados a muitas questões. A questão de absorção, a questão de... Com pessoas usando? Com pessoas usando. Então, tanto os testes clínicos em laboratório, como também testes de usuários mesmo. Então, relacionados à funcionalidade de absorção e em relação a conforto também. Uma preocupação muito grande que a gente teve desde o início é ter modelagens de calcinhas que elas sejam adaptáveis a todos os tipos de corpos. Que é o desafio do absorvente externo e interno, né? Exatamente. Que sempre vaza um pouquinho, né? Então, tinham que ser modelagens confortáveis, porque a mulher, ela utiliza nessa peça o dia inteiro. Então, nesse sentido, tinha que ser uma peça que ela se sente bem utilizando. Mas também tinham que ser peças que elas tivessem o forro capaz de justamente isso, de absorver e não deixar vazar, que eu acho que é uma das grandes frustrações que a gente tem com os absorventes hoje no mercado da menstruação. Sim, e cada mulher tem o seu volume, né, a sua quantidade de dias, o fluxo é muito diferente e às vezes é muito relativo. Ele não vem exatamente igual de um mês para o outro, né? Como é que você vai prever e você está no meio do trabalho, enfim. São dias desafiadores, né? Exatamente. Para as pessoas que menstruam. Nesse processo de preparo, né, de criar o produto, de adaptar, de entender como fazer melhor e etc. Quanto de investimento vocês tiveram que fazer? No início da marca, a gente chegou a fazer um investimento de cerca de 720 a 750 mil. Isso foi muito dedicado, né, a desenvolvimento de produto, a formação de um pequeno estoque e todo o desenvolvimento de marca, identidade de marca, pilares de comunicação de marca. Então, isso foi o primeiro foco, além de pesquisas, né? Tudo que a gente fez, a gente sempre utilizou muito a pesquisa de mercado para estar fazendo. Então, tanto a parte de desenvolvimento de produto como a parte de desenvolvimento de marca. O que foi muito interessante na parte de produto é que as pesquisas iniciais, elas mostravam, primeiro de tudo, que existia uma insatisfação muito grande com produtos menstruais na época. Então, isso já mostrava que existia um gap de mercado enorme que a gente podia atacar ali. Ou seja, um problema real. Um problema real, uma dor real. Uma solução. Exatamente. E aí, com isso, né, temos um problema, temos uma dor que a gente realmente consegue solucionar. Quais são as causas dessas dores, né? Então, a gente viu, em primeiro lugar, vazamentos. Muitas mulheres que utilizavam os produtos menstruais da época, elas tinham vazamentos e era uma frustração muito grande para elas, porque às vezes elas estavam num lugar público ou às vezes ela tinha uma expectativa de que fosse absorver tudo e não dava conta. Então esse era o primeiro motivo. O segundo era conforto. Hoje, né, muitas mulheres ainda têm essa reclamação de que absorventes descartáveis externos ou até internos são desconfortáveis, então a gente tinha esse outro problema. O volume, o esquema. Exato, né? Exatamente. A questão da sustentabilidade também apareceu na época, então essa pesquisa foi feita, vamos dizer, quase há 7 anos atrás, se eu for falar agora, e já existia a preocupação com sustentabilidade, algo que a gente vê crescente hoje, né, as pessoas tendo uma maior conscientização, mas eu não imaginava que isso aparecesse tão latente há 7 anos atrás, então isso surgiu também. A questão da economia também foi outro ponto, porque querendo ou não, né, produtos descartáveis vêm junto com um desembolso mensal, ou às vezes mais do que isso, né? Mas junto com um desembolso muito frequente para você conseguir adquirir aqueles produtos. Então, a gente olhou para tudo isso e falou, como que a gente cria um produto que resolve tudo isso de uma vez? Então, foi muito pautado nisso, né? Criar um produto com uma alta absorção, com alto conforto, então, né, modelagens que atendem todos os corpos, com tecidos também muito favoráveis até o clima brasileiro. O Brasil é muito quente, a gente não podia ter calcinhas, às vezes, com tecidos muito pesados. Então, tudo isso foi muito bem pensado. A questão de ser um produto reutilizável, no primeiro momento, ajudava na questão da sustentabilidade, apesar da gente já ter avançado muito nesse sentido, né? Mas serem produtos reutilizáveis, eles deixavam a não geração de lixo, né? Sim. Então, hoje a gente tem um dado muito relevante que 15 bilhões de absorventes são descartados só aqui no Brasil. Não é nem no mundo, é só aqui no Brasil. Nossa. E cada absorvente, ele demora até 500 anos para se decompor. Então, né, se a gente for juntar isso pelo número de anos que já existem absorventes, qual é o montante de lixo? Que já nasceram, né? Morreram no mundo, que ainda seguem vivos. É um montante de lixo muito impactante. Então, assim, a não geração de lixo já era uma forma da gente estar impactando menos o meio ambiente desde o início. Vamos falar sobre tudo isso aos poucos. Tá bom. Muita coisa e muito mais a gente vai falar. Mas um ponto que me chama a atenção é o investimento. Foi um capital próprio? Foi, capital próprio. E aí, então, esses 750 mil e um pouco mais, talvez em 1 ano e meio, mais ou menos. Cada mês um pouquinho, um pocão. Exatamente. Né? Vai indo. Bom, vai ficando cada vez maior. Não é? Quando você olha para trás, já investi isso, vou seguir. Aí olha mais isso, vou seguir.
Em algum momento você pensou, poxa, eu preciso de mais repertório, mais conhecimento, mais ferramenta, gente mais técnica, não estou conseguindo chegar lá onde eu quero. Será que existe mesmo uma solução para isso? Você pensou em desistir antes de começar, de fato, o empreendedorismo? Eu acho que antes de começar, acho que a gente nunca cogitou desistir, porque querendo ou não, com esse produto eu estava até solucionando uma dor pessoal que também é minha. Eu tinha muita alergia a absorvente descartável. Então, eu tinha uma relação com menstruação até, vamos dizer, extremamente negativa, porque era um período que eu tinha alergia, que eu não me sentia bem. Então, eu lançando o meu produto, eu estava solucionando a minha dor e eu imaginava que aquela dor era a dor de muitas outras mulheres. Então, essa parte até mais motivacional de propósito, trazer mais qualidade de vida menstrual para mim e possivelmente para outras mulheres, já me trazia uma felicidade muito grande em nunca querer desistir. Mas claro, eu estava, minha sócia também, Emily, a gente estava entrando num espaço que é um espaço muito tabu. As pessoas, assim, elas têm um preconceito quando a gente fala sobre menstruação e querer inovar nesse espaço, às vezes é visto como um preconceito, né? Eu lembro até no início que muita gente falava, isso daí é um paninho melhorado, um paninho de sei lá quantos anos atrás melhorado, isso daí não é um novo produto. E eu tava, não, isso sim, é um produto que vai revolucionar esse mercado. Então, claro, né? Toda vez eu acho que a gente vai lançar um negócio, a gente tem algumas incertezas que a gente não sabe se vão se concretizar ou não. E eu acho que ainda mais nesse espaço a gente tinha, e ser a primeira da categoria, né? A gente tinha uma curiosidade, né? Um risco. Será que realmente existe um mercado muito grande para isso? Como os dados apontam? E eu acho que também, mas o que foi muito bacana é que, felizmente, em muito pouco tempo, depois que a gente lançou a marca, dentro de 3 semanas, a gente acabou totalmente com o nosso estoque. E quando que vocês entraram no break-even? Que tudo aquilo que vocês investiram, vocês conseguiram pegar de volta? Que ficou no 0 a 0, né? Daqui o break-even da empresa veio com 6 meses. Tá. E a empresa começou a gerar caixa com 10 meses. Ai, que bacana! Ótimo, ótimo. Mais um pouquinho sobre essa ideia, né? A concepção. Vocês colocaram um prazo para vocês? A gente vai tentar desenvolver até tanto em dinheiro, ou até o dia tal do ano tal. Colocaram alguma coisa assim, um prazo? Não, eu acho que a gente não tentava levar tanto a risca, porque antes de começar, né, a gente realmente não sabia como ia ser muita demanda do mercado, mas a gente tinha alguns limites da onde a gente queria ir de acordo com o cenário. Tinha um cenário pessimista, tinha um cenário conservador e tinha um cenário muito otimista das coisas até onde a gente poderia levar alguns gastos. E eu acho que, felizmente, no início a gente foi até no caminho otimista, porque justamente a demanda ela foi muito maior do que a gente imaginava. Eu lembro que na época, quando a gente começou, né, nas fábricas, toda a parte de costura e tudo mais, o nosso primeiro pedido para as fábricas, eu lembro que falaram assim pra gente, vocês estão completamente loucas, isso daqui não vai vender, eu vou falar com a empresa X, Y, para ver se eles não querem ajudar vocês a comprar o estoque de vocês para vender, e a gente está confiante. E quando a gente lançou isso, acabou em 3 semanas. Então, isso foi muito bacana para a gente falar, gente, não, existe um mercado para isso e a gente está no caminho certo. Então, foi muito bom. Muito bem. Bom, vocês estão vendo o quão preparada é a Duda, né? De conteúdo, de repertório, ela tem formação de administração de empresas no INSPER. Estão vendo também quanta garra tem, como brilha, né, nos olhos dela falar sobre isso. E daqui a pouco tem muito mais, uma conversa bastante inspiradora. Não saia daí, hein? Você quer empreender? Volta já! Estamos de volta com Você Quer Empreender. Hoje eu entrevisto a Maria Eduarda Camargo, que é cofundadora da Pentes, uma marca de roupa íntima que já nasceu acolhendo a diversidade humana, e ela contou pra gente há pouco como foi desenvolver a ideia até abrir a empresa, né? Porque a vontade dela e da sócia, a Emily, era criar um novo produto para principalmente solucionar um problema que ela tinha, uma dor que ela tinha como mulher, que era o incômodo dos absorventes tradicionais.
E aí muito dinheiro foi investido, muito tempo se passou, mas deu tudo certo. Agora a gente vai entender então os passos dessa jornada a partir do momento em que a empresa se criou. Um ponto que me chama a atenção da história de vocês é que a sociedade de vocês é entre gerações, né, vamos dizer assim, em uma posição diferente. Geralmente é entre irmãos ou entre parceiros, marido e mulher, enfim, ou entre amigos também, é muito comum. Mas você fez sociedade com a sua tia. Vocês já eram muito amigas, assim, intimamente, Super. Na família? Ah, é? Super. E eu acho que a gente compartilhava muito sobre isso, né? Sobre mercado mesmo. Acho que as duas tinham essa questão de querer empreender muito forte, então a gente já conversava com isso com muita frequência. E eu acho que a gente chegou até num setor hoje onde a gente atua, é quase que é complementar da expertise de um pouco das duas, sabe? Porque a minha família, ela teve por muitos anos manufatura de lingerie focada no Nordeste, então nem sabia que eu ia trabalhar com lingerie funcional como a gente trabalha hoje, mas como o destino às vezes vai, né, preparando algumas coisas pra gente, então tenho isso um pouco na minha família. E do lado dela, ela também tinha uma experiência muito grande também com e-commerce e com empresas de saúde, então ela trabalhou muitos anos em muitas empresas de saúde e tem esse lado de e-commerce muito forte. Quando a gente nasceu, né, a gente nasceu focado no e-commerce, hoje a gente é multicanal, mas a gente nasceu uma empresa baseada online. Então, né, a gente juntou, acho que um pouquinho de o que cada uma era muito boa e conseguiu aplicar isso de uma forma bacana, porque eu acho que tudo isso ajudou a gente a ter muita agilidade, muita eficiência na execução. Porque talvez sem esse background de cada uma das duas, a gente teria penado um pouquinho mais em algumas fases, principalmente a parte de desenvolvimento de produto e também a parte de desenvolvimento da plataforma, de vendas como um todo. Então isso foi muito bom. Ou seja, era para ser, né? Era para ser. E vocês, de alguma maneira, intuitivamente ou conscientemente, acabaram sabendo o momento certo de usar o background de cada um, né? A experiência, o repertório, o conhecimento, a influência da família, enfim. Usaram tudo o que tinham, né? Já com vocês mesmas. Você tinha 21 anos na época, novinha. Super. Você tinha quantos? Eu imagino que a Emily tinha 32 na época. Tá. Mais ou menos 10 anos de diferença entre você. Ela é jovem. Ela é super jovem. Muito jovem. Hoje você tem 26, né? E ela deve ter uns 37. Se ela não fala a idade, a gente já calculou aqui. Chega uma fase da vida que esse é um tabu também para as mulheres, né? A questão da idade. Aliás, a menstruação está muito relacionada a isso. A idade fértil também revela a idade física, né, da mulher. Nesse início, lançou a empresa, tal, tem CNPJ, já está vendendo online e tal. Qual foi o maior desafio depois que vocês tinham um produto e já a empresa estruturada? Eu acho que o primeiro, vamos dizer, né, o primeiro desafio que a gente teve, que claro que é um problema bom, vai até um pouquinho do que eu contei anteriormente. A gente, depois de 3 semanas que a gente lançou a empresa, o que a gente tinha preparado para 3 meses, acabou totalmente. E eu acho que, apesar de ser, vamos dizer, um problema bom, também é um problema, porque a gente sempre foi uma empresa que desde o dia zero, mesmo sendo online, era muito focada em experiência do cliente. Então, como que eu lanço um produto novo no mercado e eu não vou ter como atender essa demanda, né? Porque não é... E online também não tem como experimentar, né? Exatamente, não é um produto que eu consigo... amanhã tá pronto. Não é assim. Então, existe um tempo até a gente conseguir repor esse estoque e chegar num nível de oferta que ali se equilibre também com a demanda de uma forma saudável. Então, até a gente chegar nesse ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, foram meses que a gente sabia que a gente não estava entregando a melhor experiência para o cliente. Então, eu acho que, de cara, o primeiro desafio que a gente teve, apesar de ser um problema bom, né, porque existia demanda para isso, é um problema que também a gente, né, operacionalmente, como empresa, a gente não queria estar passando por aquilo. Sim. Porque, querendo ou não, estava perdendo a oportunidade até de faturamento justamente por, no início, não conseguir atender a demanda no mesmo nível que a gente precisava. Verdade. Mas eu fico pensando enquanto você fala, né, explica, conta a sua história. Diferente da moda íntima tradicional, a gente consegue experienciar, né, a lingerie no provador, né? Você já olha, já vê como é que fica no seu corpo e tal. O seu produto a gente tem que comprar para experimentar, né? Sim. Como é que fica essa questão do argumento de venda, de você encontrar quem realmente é o seu consumidor, de dar visibilidade para a marca, de posicionar ela ali numa nova categoria? Como é que foi esse trabalho de notoriedade, vamos dizer assim, né? De chegar no cliente e ele dizer,
eu sou cliente desse produto, eu vou comprar para experimentar. Olha, pensem, gente, quantos são os produtos que a gente faz isso, toma essa atitude, vou comprar para experimentar? São poucos. São poucos, né? Poucos, porque poucos você não sabe qual a experiência que você vai ter com aquele produto. E não quer investir ou não pode investir. Exatamente. Então eu acho que, né, sendo baseado online, a gente tinha esse desafio muito grande também no começo. Era uma coisa mais educacional, não só pela categoria do produto, porque era um produto muito novo, então a gente tinha meio que ensinar como o produto funcionava, ensinar como lavar o produto, ensinar como usar o produto. Eram muitos desafios educacionais até a pessoa realmente considerar fazer aquela compra. E tinha muita questão de trial também, como você falou. Então, como que a gente vai dar uma experiência online, mas fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em comprar? Se elas não gostarem, elas poderem devolver, ou se não ficar bom, elas poderem trocar. E devolver como, né? Uma coisa que já está usada. Devolver no caso de ter um reembolso. Não gostei. Ó, chegou aqui, devolveria o dinheiro. Exatamente. Sim, então, a gente no começo tentou, assim, chegar num modelo de negócio em que a gente conseguisse oferecer por um prazo ali razoável essa parte de trial para que ela se sentisse à vontade para poder comprar, mas o nosso desafio era a pessoa comprar pela primeira vez, porque depois que ela provava, a gente sabia que a fidelização e a experiência que ela ia ter com o produto, ela era outra, ela ia ressignificar a relação que ela tinha com a menstruação. Que tipos de ferramentas vocês usaram? Vocês tiveram apoio de quê? Assessoria de imprensa tradicional, para falar com os meios de comunicação, alguma agência de marketing? Como que foi? Tivemos, eu diria que a assessoria de imprensa foi crucial pra gente no início, foi muito bom porque era um espaço novo, e era um espaço que pouca gente falava sobre menstruação na época. Ter o apoio da assessoria, ter o apoio dos veículos, da mídia. Olha, está surgindo no mundo da menstruação um novo produto. Um produto que pensa mais na sua saúde, um produto que pensa mais no seu conforto, um produto que pensa mais no meio ambiente. Ele está aqui, né, para solucionar todas essas dores. Então, parem um pouquinho o que vocês estão fazendo e dêem uma olhadinha para isso aqui. Então, ter esse apoio da mídia na época foi essencial para que as pessoas tivessem, que a categoria tivesse a notoriedade que eu acho que ela vem ganhando hoje, e isso está numa crescente cada vez maior. Então, sou extremamente grata nesse sentido, porque a gente estava aqui, né, para oferecer a solução, mas se a gente não conseguisse dar visibilidade a isso, e até os nossos consumidores também, se não tivesse uma boa experiência e tivesse um boca a boca muito forte em recomendar o nosso produto para outras pessoas, talvez a gente não tivesse aqui. Sim. Quanto tempo depois vocês lançaram a primeira loja, abriram a primeira loja? A gente abriu a primeira pop-up de fim de ano 3 meses depois. Então, a gente lançou a marca em agosto. Logo vocês já chegaram em contato com o público. Isso, e isso foi uma coisa que aí até complementando a minha resposta anterior, a gente viu como que a gente vai fazer com que as pessoas tenham a confiança de comprar esse produto para experimentar? Sim. O canal físico. Então, a gente, quando nasceu, falou, vamos ser online, vai dar tudo certo. Na hora que a gente nasceu, a gente falou, tem essa questão, as pessoas querem provar o produto, elas querem ver que o produto ele é fino, ele não parece uma fralda, né? Acho que a gente recebia muito essa pergunta no nosso atendimento, é uma fralda? Não, não é uma fralda. Então, como que a gente mostrava isso de uma forma melhor? Vamos abrir nosso primeiro ponto físico. Era uma pop-up de fim de ano que a gente focou muito mais para ser um marketing da empresa, para as pessoas olharem, verem o forro, tocarem, ver que é super fino. Onde que era essa loja? Ela era aqui na Oscar Freire também. Aqui também. Era um outro ponto, um pouco menor. Mais pra lá, né? Eu me lembro, uma lojinha de corredor, assim, né? E toda loja que a gente faz, além de trazer experiência de produto, a gente sempre tenta trazer um conceito muito diferente. Então, naquela primeira loja, o conceito dela era ser um banheiro feminino, que é onde a mulher cuida da higiene íntima. Então, na época, chamou muita atenção da rua, né? A gente tentou ser muito criativo. Não tô aqui andando no Oscar Freire e vou entrar num banheiro feminino no meio do nada aqui, e aí ia entrando, ia vendo um monte de calcinha, via que não era uma calcinha comum, era uma calcinha com funcionalidade, uma calcinha inovadora. E aí o boca a boca na rua, ele também foi muito forte na época. Essa e isso ideia acabou de ajudando muito. Veio de quem? A ideia do impacto? De assim? Fazer uma loja diferente, não sei o quê. Quem que pensou nisso? Já foi junto, assim, a gente já começou a falar, não, ó, estamos recebendo muitas perguntas assim no atendimento, tá sendo uma barreira de compra, vamos criar um ponto físico, tá bom, vamos criar um ponto físico, a gente ainda não consegue criar um ponto físico, então vamos fazer uma pop-up, vamos fazer algo temporário. E aí eu acho que a questão do conceito do banheiro foi uma ideia que veio, que estava conectada com o nosso mundo, né, e era uma forma da gente trazer uma experiência diferente para o consumidor. Então, a gente acabou casando um pouco disso daí, foi um sucesso na época, tanto que o que era para ser uma loja pop-up, uma forma de marketing para fim de ano, terminaria em dezembro, né? Janeiro, no virou
assim, algo extremamente positivo do lado comercial e extremamente positivo do lado de marketing, como a gente estava planejando nesse sentido. Então, o que era para ficar pouco tempo foi ficando mais um mês, mais um mês, mais um mês. Aí a gente chegou e falou, não, chega de mais um mês, vamos ficar com uma loja permanente, uma loja fixa. Aí foi quando a gente veio pra cá. Né? Enfim. Aí veio a pandemia. Mas já a gente fala desse desafio pandemia, que eu quero só frisar para o pessoal que está nos acompanhando, pontos importantes aí que você comentou com a gente da jornada empreendedora, né? Então, você ficou de olho no SAC, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? Você realmente se interessava por aquilo, foi atrás das perguntas, dos comentários e dali você investiu com mais consciência, com mais estratégia e foi assertiva, porque entendeu o que era necessário fazer. E aí depois teve a sacada do marketing, de fazer algo de impacto, escolher um lugar, que é um ponto, aqui é Oscar Freire, é uma rua que vem gente do mundo inteiro, vem a trabalho, vem a passeio, vem gente de São Paulo inteiro, do Brasil inteiro, todo mundo conhece Oscar Freire, assim como conhece a Paulista, que também é aqui pertinho. Então você escolheu, foi também assertiva, né, cirúrgica, a gente diz, no ponto onde colocar, né, tudo isso são informações para você que está querendo ter o seu próprio negócio pensar e para você que já tem repensar. O que eu já fiz de certo? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso, né, realinhar aí a minha jornada empreendedora para uma jornada mais de sucesso? E eu acho que nesse sentido ser digitalizado é muito importante, porque hoje é muito fácil você ter um contato frequente com o seu consumidor de uma forma digital, né? Então a gente ter nascido digital foi muito bom. A gente em pouco tempo, se tinha que fazer alguma melhoria de produto, a gente escutou isso dos nossos consumidores. Se existia alguma nova categoria para ser lançada, a gente escutou isso dos nossos consumidores. Então nosso primeiro lançamento depois de calcinha absorvente para menstruação foi o sutiã para amamentação. O primeiro sutiã com tecnologia de absorção do mundo. E isso veio de um pedido de consumidor, falando, olha, eu sei que vocês têm calcinha para menstruação que absorve, mas eu estou amamentando, estou com esse problema. Vocês conseguem desenvolver um produto nesse sentido? E começou assim. Então, a gente hoje tem um contato muito próximo com o consumidor e dá muito, muito valor a isso. Porque isso cria oportunidades de negócios, isso cria melhorias no negócio. E eu acho que é o que faz a gente ser cada vez mais assertivo, né? Com certeza. E é assim que você cria, então, o seu portfólio. Os produtos vêm daí. Vem então, muito é sempre solucionando uma dor. Começou com a sua e agora você ouve outras dores e vai solucionando. Exatamente. Aí são quantos produtos já que vocês têm? Nossa, hoje eu acho que ao lado de SKU a gente já está com mais de 600 SKUs. Sério? Então falando de cores, de tamanho. Ah, não, aí a gente é muito mais? Aí é muito mais, aí eu já nem sei se o número de cabeça, talvez, gente. 600 tipos de calcinhas, sutiãs diferentes. Isso. Eu acho que isso é por cor e a gente só não tem isso por tamanho, aí eu já não sei se o número de cabeça. Nossa, não, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Como é que faz para estruturar? Eu não imaginava que era tanto assim. Como é que faz para estruturar, então, essa produção que é tão diversificada? Onde você compra os produtos, como você escolhe, você manda desenvolver, você fala com as fábricas têxteis e elas mesmas desenvolvem. Como é que fica a produção, então? A gente, então, a gente faz hoje todo o controle de matéria-prima, então tudo isso vem primeiro para a Pentes, até porque essa é uma tecnologia patenteada pela gente, então, a gente gosta de ter esse controle, até para ver a qualidade realmente no material. A matéria-prima que está indo para a produção, ela realmente está no nível de qualidade que a gente precisa, então isso primeiro é feito dentro de casa. Depois isso vai para corte e costura fora, então, com fábricas parceiras da gente. Em outros lugares do mundo? Não, aqui no Brasil também, tá, tem várias cidades, mas aqui dentro do Brasil. A gente tem muito orgulho de produzir tudo aqui no Brasil. Então a gente faz isso e depois essas peças voltam semi-acabadas pra gente para passar por um processo de qualidade semi-acabado. Depois disso elas são embaladas e aí elas estão prontas para distribuição, seja no canal online. É rápido, eu acho que da compra da matéria-prima até ela estar pronta para despacho é cerca de 70 a 80 dias, assim. Tá. Então é mais ou menos esse o prazo que a gente tem. É o tempo de você repor o seu estoque também, né? Exatamente. Então você tem que ficar de olho nisso, você tem que pensar 3 meses à frente. A nossa produção ela é mensal, mas sempre a produção mensal é sempre com os dados mais recentes. Então a gente sempre pega o que está vendendo muito recentemente, torna ali um estoque de segurança equilibrado e sempre vai complementando esse estoque conforme ele vai baixando.
ajuda. Então é uma forma da gente sempre também estar saudável em termos de operação. Por vocês serem jovens, vamos dizer assim, né, 5 anos, e você está demonstrando tanta preocupação, seriedade, compromisso com a qualidade, eu aqui já estou concluindo. As 5 lojas que vocês têm são próprias? São. Você acredita que vai chegar quando o momento de você, por exemplo, liberar a marca para franquias, para você acolher outros empreendedores que também vão se realizar com você nesse mesmo segmento? Você já tem essa ideia? Olha, eu não sei ao certo qual é a ideia, a gente recebe muitos pedidos nesse sentido e é um desejo nosso, porque eu acho que é uma forma que a gente, né, ajuda a comunidade em 2 sentidos. Uma é levando a nossa tecnologia para mais mulheres, porque a gente realmente tem comprovações que o nosso produto ele melhora a qualidade de vida menstrual. Então é um desejo nosso, chegar em cada vez mais e mais pessoas. E a outra questão é como você falou, né? Poder estar apoiando o franqueado, uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de estar empreendendo e com um produto que a gente sabe, né, que ele realmente faz jus ao que a gente realmente comunica. Então a gente tem esse desejo muito forte, mas eu acho que a gente ainda está se preparando como a gente faz isso, garantindo que, independente do franqueado, a gente vai conseguir garantir uma boa experiência de cliente de compra e sempre uma boa experiência de produto mesmo. Então, eu acho que é muito mais a gente tentar se planejar antes de dar esse passo. Ou seja, vocês realmente estão com um plano de negócio estruturado, né? Sim. Desde a concepção da ideia até hoje. Existe um momento certo para cada coisa e tudo muito, muito embasado, né? Sim, a gente gosta de planejar, de testar muita coisa. Tudo que a gente faz de muito novo, a gente faz um teste pequeno primeiro, vê como é que faz essa amostra pequena. Ela foi bem, ela foi do jeito que a gente esperava, foi um desastre, porque se foi um desastre, às vezes é a hora de a gente dar 2 passos para trás, ou rever, ou às vezes desistir daquele plano, vamos dizer assim. Mas se dá certo, se está dentro do esperado, é algo que a gente vai colocando cada vez uma proporção maior e vai sempre acompanhando. Eu acho que é sempre uma forma de a gente ver, de fazer uma operação ser saudável, né? Testar antes de, às vezes, apostar muitas fichas e correr o risco daquilo dar errado. Uhum. No começo do programa, a gente falou sobre essa proposta de acolher a diversidade desde o início, né? Sim. Então, vocês têm a calcinha, dedicada, né, à menstruação, mas também tem a cueca dedicada à menstruação, pensando, por exemplo, no homem trans, né? Exatamente. E aí eu vejo que aqui a comunicação é tudo rosa, né? Como é que fica isso? Como é que foi a escolha da cor, da marca e para se comunicar com toda essa diversidade? O rosa é uma cor universal, no fim das contas? Olha, a gente faz bastante pesquisa nesse sentido. Eu acho que hoje eu não vejo o mundo ligando tanto, o rosa é feminino, o azul é masculino. Eu não vejo hoje o mundo tratando tanto dessa forma. E o vermelho sempre foi por causa de menstruação. Apesar de hoje a gente já está em outras categorias. A gente está em maternidade, a gente está em continência urinária, então a gente já está em outras categorias. Mas eu vejo isso como algo que não existe tanto uma regra mais. Eu acho que a gente tenta sempre frisar é que a gente tem categorias para todas as pessoas, tem diferentes tipos de modelagem para vários corpos e sempre tentando entregar a melhor tecnologia de experiência de uso e experiência de compra também. Então é isso que eu acho que a gente tenta sempre se distanciar quando a gente pensa em outras marcas até pelo mundo, assim. Entendi. Então ainda não teve, vamos dizer assim, uma rejeição com relação ao ambiente, né? Não. Da parte de ninguém. As pessoas entendem que é a cor da marca, não... Exatamente. Entendi. E eu acho que a gente também sempre foi muito aberto. O nosso consumidor sempre viu que a gente pede opinião, a gente escuta, a gente incorpora, então isso é algo que eu também me sinto preparada. Se a gente, às vezes, receber solicitações nesse sentido, é claro que a gente vai escutar, a gente vai querer estudar isso melhor. Sim. E como que a gente vai aplicar isso de uma forma que a gente esteja representando todo. Muito bem. Até aqui, 5 anos, meia década, qual o maior legado? Maior aprendizado também? Eu acho que o maior legado, um dos maiores legados que a gente tem hoje é que a gente é uma empresa que a gente foca muito na boa experiência de produto, mas a gente foca muito no propósito também. Então hoje a gente tenta deixar vários legados quando a gente fala de meio ambiente e quando a gente fala também no impacto social. Então, se eu tivesse que escolher eu vou falar mais até do impacto social, mas hoje a gente tem a pobreza menstrual, é algo que impacta 500 milhões
milhões de mulheres no mundo inteiro hoje, então é um número muito significativo em que mulheres hoje ou elas não têm acesso a produtos menstruais, ou ela tem uma infraestrutura muito precária para cuidar da higiene íntima dela, ou a questão também da falta de educação, né? Fiquei menstruada, o que está acontecendo com o meu corpo, o que está acontecendo com o meu organismo? Muita gente, eu estou doente. Não, é um processo completamente natural. Então, hoje a gente tem, né, vários projetos nesse sentido, como que a gente pode apoiar essa luta e estar nesse combate contra a pobreza menstrual. E um deles é a questão de acesso. Hoje a gente tem um canal, né? A gente tem doações mensais, mas a gente tem um canal em que as pessoas elas podem estar indicando ONGs para a gente estar trabalhando junto. Então, todos esses anos, foram milhares de ONGs que a gente já apoiou, seja aqui no Brasil, seja fora. Muitas dessas ONGs são também na Amazônia, ligadas a tribos indígenas. Então, lá o problema ele é ainda maior, porque muitas mulheres, não só elas têm a falta de acesso de produtos menstruais, mas elas também têm uma falta de acesso à coleta de lixo. Então, ter um produto reutilizável nesses lugares ajuda que não falte, porque quando a gente tem produtos descartáveis, às vezes chega um mês para elas, às vezes não chega no outro mês. Então, é uma forma da gente estar impactando a qualidade de vida menstrual dela a longo prazo e está ajudando também na questão do meio ambiente, por ser um produto reutilizável, ele não gera lixo. Muitas vezes, quando gerava lixo, esse produto ele era jogado nos rios, eles eram enterrados em alguma mata. Então, isso tinha um impacto também para o meio ambiente. No nosso berço, vamos dizer, né, o berço da natureza do mundo, a gente tem na Amazônia. Então, como que a gente também pode estar apoiando nesse sentido? Então, é um pouco disso. Eu acho que um pouco do nosso legado é como a gente tem uma empresa que tem um produto que muda a vida das pessoas, mas como empresa a gente consegue trazer um impacto ainda maior aonde a gente quer atacar os objetivos que a gente tem hoje, né? Então, como a gente apoia a sociedade, como a gente apoia o planeta também. Sobre aprendizado de empreendedorismo, então vou pedir para você responder já, depois do intervalo. A gente faz mais um break. Você quer empreender hoje, está muito especial. Você que estava pensando em abrir o seu próprio negócio, mas não sabia o quê, queria criar alguma coisa. Olha, esse programa aqui está te mostrando como que a gente pode adaptar um produto, como que a gente pode realmente inovar no uso dele, escutando o cliente, né? Então, continue aí com a gente volta já. Estamos de volta, este é o programa Você Quer Empreender. Você que já empreende sabe, né, o quão importante é conhecer uma jornada de sucesso, uma jornada empreendedora que realmente tem êxito. Pode mudar o seu dia a dia, não pode? Pode mudar a sua história também. Pois é, e aqui comigo está a Maria Eduarda, que é cofundadora da Pentes, e ela também é CFO, então ela que administra, cuida das operações, está contando pra gente aqui como foi a jornada empreendedora desde antes do início, desde quando a ideia surgiu. Foram investidos aí quase R$1 milhão em 1 ano e meio, mas o break-even, né, o ponto de equilíbrio, tudo que foi investido foi recuperado em 6 meses, 3 meses depois já estava faturando, uma história de sucesso maravilhosa e que teve muito comprometimento da parte dela e da sócia, uma sociedade diferenciada, porque aqui a gente está falando de sobrinha e tia, né, e de um produto que inaugurou uma nova categoria, então também teve todo esse desafio de comunicar esse produto, de encontrar os clientes, né, é um produto que não dá pra gente testar e experienciar no corredor do shopping, não é? A gente tem que querer comprar para poder ver como é que funciona pra gente, então tem que ter muito argumento, muito conhecimento e é tudo isso que a gente está falando agora e muito mais a partir desse terceiro bloco. Vamos seguir em frente então, porque eu sei que vocês são a primeira ou a única marca a ter o selo de carbono, é isso? Para falar sobre a sustentabilidade desse produto? Isso, a gente é a única marca nesse espaço de calcium absorvente do mundo a ter esse selo e a gente foi a primeira marca de moda do Brasil a trazer esses selos para os produtos. Então hoje a gente mapeia a emissão de carbono desde a origem, bem origem mesmo, a produção da matéria-prima, depois o transporte para a produção final das calcinhas, depois do uso, o descarte. Então tudo isso, todo esse ciclo de vida útil do produto, a gente mapeia. Quanto que isso emite, hoje a gente investe em projetos para realmente compensar essa emissão de carbono. Então, hoje a gente investe em projetos de reflorestamento, em projetos de energia eólica, em projetos de destruição de lixo, sempre com esse intuito de compensar. Então, todos os produtos hoje, eles são carbono zero aqui na Pentes. Me fala outra coisa, existe um grande desafio da moda, de um modo geral, isso no mundo todo, né, gente, com relação
a roupa, o descarte da roupa. Por isso que se fala muito sobre a economia circular, né, o reaproveitamento. A gente tem visto brechós, você com a calcinha que é reutilizável e tudo tá nessa pegada também. Como é que vocês abordaram essa questão aí? Porque estão substituindo um produto, você falou muito bem desse conceito logo no início da nossa conversa, né? É um produto substituto, eu quero que seja mesmo, porque essa história de usar o absorvente e a calcinha para proteger é a mesma coisa, né? Do interno com o externo, né? Não, é um produto substituto e se eu for falar, é a categoria de menstruação que eu mais acredito, porque hoje, se você for pensar, todos os produtos menstruais, eles têm que ser utilizados com uma calcinha. Então, o nosso produto, ele é 2 em 1, ele é muito mais praticidade nesse sentido, muito mais conforto nesse sentido também. Mas eu acho que sim, eu acho que essa questão, né, pensando na indústria têxtil, a gente sempre quis um produto reutilizável, então a gente queria não geração de lixo, produtos com materiais de alta qualidade, porque durabilidade é uma questão também muito importante que hoje a gente vê, quando a gente vê, né, a poluição da indústria têxtil, também às vezes é muito ligada à questão do descarte, de às vezes utilizar materiais... fashion, né? Exato. Isso não tá mais na moda, essa cor não usa mais, não é? Verdade, esse consumo exacerbado. Então, eu acho que nesse sentido, a escolha dos materiais, ela é muito importante, até porque nesse sentido a gente utiliza materiais de poliamida biodegradável. Então, são materiais que eles demoram até 3 anos para se decompor quando eles são descartados no aterro sanitário. E isso é muito diferente até quando eu comparo isso com produtos similares. Então, se eu for comparar isso com uma calcinha de algodão comum, isso demora até 100 anos para se decompor. Se eu comparo isso com um absorvente, ele pode demorar até 500 anos para se decompor. Então, nesse sentido, né, tudo tem que ser muito bem pensado. Eu acho que hoje não existe uma empresa que ela pode falar, eu sou 100% sustentável, é um desafio da não tenho economia. mais o que fazer agora. Mundial, não é isso. É uma questão de evoluir e estar nessa jornada sempre querendo fazer mais, melhorar e fazer cada vez mais. Então, focar em inovação para isso, né? Para sustentabilidade, para sociabilidade, né? Para funcionalidade, justamente isso. Para acessibilidade com também, certeza, né? muito importante, ainda mais num mercado como o Brasil. É verdade, não é? Esses dias eu estava lendo, uma mulher gasta em média, dependendo do país, do tipo de produto que ela usa, cerca de 10 a 15 mil reais ao longo da vida, né? Isso, então imagine, se a gente for pensar no nosso salário, né, o quanto cada mulher ganha por mês, se ela parar para racionalizar isso, com quanto certeza. ela gasta ao longo da vida, né? Colocando Quantos meses na ponta trabalhando do lápis a longo prazo, gente, é pra muito. poder ter esse cuidado com saúde. Existe distribuição de absorventes, né? Feita publicamente, mas não é suficiente, né? Também a gente já falou sobre isso, diferença de fluxo, um mês não é igual ao outro, tem a ver com conforto, a alergia, que era um problema pessoal seu e de tantas outras mulheres, tem a questão da consciência, enfim, muitas coisas sendo abordadas aqui. Outro ponto que me chama a atenção do produto de vocês é que ele é o primeiro ou único testado clinicamente. Exatamente. Hoje, né, as calcinhas absorventes para menstruação não é um espaço que ele está regulado, né? Então, hoje as empresas que atuam nesse setor, elas não são obrigadas a ter uma certificação de clinicamente testado, ginecologicamente testado, mas a gente se vê como uma empresa de moda, mas se vê como uma empresa de saúde também. E como que eu ia oferecer um produto como esse sem me preocupar com a segurança, com a funcionalidade do produto? Então, a gente, mesmo não sendo regulado, falamos, vamos investir nessa certificação. Ela é importante para passar segurança para os nossos consumidores e para a validação da nossa tecnologia, que é uma tecnologia funcional, uma tecnologia confortável. Então, nesse sentido, quando a gente fez a nossa parceria com a Sempre Livre, até, a gente conseguiu, né, trazer essa certificação para o nosso produto, em que a gente tem uma assinatura aí embaixo de que é um produto realmente saudável, é um produto higiênico e é um produto muito funcional também, que eu acho que acaba sendo um super diferencial justamente por outras marcas não terem, nem aqui no Brasil, nem no mundo, não terem esse tipo de validação. Sempre Livre é uma marca da Johnson & Johnson, né, que é uma empresa americana conhecida mundialmente, que tem, inclusive, mercado em muitos países, né? E aí vocês foram, então, atrás dessa parceria. Então, é um certificado, ou seja, a Johnson testou o produto de vocês, avaliou. Exatamente, elas também avaliaram. Que interessante, muito bom. Agora, a diferença de uso, porque a gente sabe que tem algumas regras do absorvente, né, de 4 a 6 horas, é o recomendado, tanto externo quanto interno. A gente tem também a questão do odor. Não que a gente fique exalando, nós mulheres por aí, né, o odor do sangue que sai, não é isso. Mas para nós também, né? Aquela coisa da troca, de saber e tudo. Esses poréns, você também conseguiu resolver? Com certeza, eu acho que tudo isso a gente se atentou, né? Esses aspectos às vezes são negativos, como que a gente ia se atentar para realmente minimizar isso da melhor forma. E com relação à questão de horas de uso, né? É um produto que é muito importante a gente saber quantas horas ele funciona
para o seu corpo, para o seu organismo, para o seu fluxo, porque toda mulher, né, tem dias que às vezes o fluxo está mais intenso, tem um fluxo mais moderado, fluxo mais leve, então é muito importante a gente se atentar a isso, porque é uma tecnologia que ela tem alta absorção, até em comparação com absorventes descartáveis é superior, mas claro, não é uma tecnologia que ela é milagrosa, ela tem capacidade infinita e ela não vai ter como um dia não vazar, então é muito importante entender como funciona para você, mas para isso é muito legal que a gente tem, né, calcinhas hoje indicadas para vários fluxos. Então a gente tem modelos de calcinha indicados para fluxo leve, fluxo moderado, fluxo intenso, fluxo noturno. Então a gente dá essas opções realmente para a mulher realmente comprar aquilo que fica mais indicado para ela. Com relação a horas de uso, a gente tem mulheres que usam 4, 6, 8, 10, já teve relatos de 12 horas. Hoje 70% das nossas usuárias utilizam por mais de 8 horas. Então é o dado mais relevante que a gente tem, mas mais uma vez a gente acha muito importante ver como funciona no seu corpo e no seu fluxo. E características, né, o hábito, né? As pessoas que menstruam no Brasil com relação ao mundo, vocês têm esses dados para se reposicionar conforme o mercado? Existe muita diferença de país para país? Existe muito comportamento ligado a preferências de produtos menstruais. Então, aqui no Brasil, existe uma preferência por produtos externos para menstruação. Então, produto absorvente descartável externo, calcinhas absorventes. A maioria das mulheres prefere. Exatamente. Até quando a gente fez a nossa expansão internacional, a gente focou muito em Europa. Muito porque existia um gap de competidores lá, o primeiro ponto, mas muito porque era um mercado que tinha hábitos de consumo para menstruação parecidos com o Brasil, né? Então, França, que é um país que a gente atua bastante, tem esse comportamento de ter a preferência por produtos externos para a menstruação, o que já não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Lá a preferência é muito maior por produtos internos, então absorvente interno, coletor. Então, né, claro que a gente vê isso em filmes, né? Os filmes americanos mostram muito dos hábitos, exatamente, né? Do comportamento, Então, claro que existe um potencial de mercado muito grande lá, mas será que a gente não deveria ir com comportamentos de consumo que se parecem com o que a gente já se experienciou ao lado de mercado? Então, foi por isso que a gente também... Que o argumento já está pronto, né? A estratégia toda de venda. Até nesse sentido, a estratégia de expansão foi pensada também muito baseada em comportamentos de consumo. Eu tô lembrando de uma outra coisa aqui, enquanto a gente bate esse papo, que está sendo tão natural, tão inspirador, porque a gente recentemente esteve com o Apolinário, né? E a Polishop chega a ser o Omnichannel, né? Então ele tem o catálogo digital, ele tem o catálogo impresso, ele tem a plataforma, ele tem a TV, né? Enfim. E aí, como isso faz pouco tempo, ficou bem recente isso na minha cabeça, e agora conversando com você, me veio uma outra ideia de negócio muito bem sucedida no mundo, que é a da Avon. Né? Que com o catálogo impresso, batendo de porta em porta, lá nos Estados Unidos, as representantes batiam na porta, né, nas casas dos bairros onde elas atuavam e diziam, Avon Calling, né? E esse jeito de vender da Avon empoderou muitas mulheres pelo catálogo. Exatamente. Né? E aí me veio agora essa curiosidade. Vocês pensam em fazer alguma coisa assim? Parece que você lê assim honestamente. Recentemente a gente lançou um programa de revendedoras digitais. É mais focado em revendedoras digitais e não físicas. Então a gente, né, dá acesso a elas criarem uma lojinha virtual Pants. Totalmente de graça, né? Então elas têm um catálogo virtual, as pessoas podem comprar através desse catálogo virtual, que aí elas não precisam se preocupar com estoque, a gente manda isso para as clientes dessas representantes. E claro, todas elas têm amostras, né, para realmente mostrar para o consumidor, para elas testarem. Eu acho muito importante a representante também testar o nosso produto, até para ela contar a experiência de uso dela. E é exatamente isso, é uma forma que também a gente chega em mais mulheres, a gente introduz a nossa tecnologia a mais mulheres, trazendo mais qualidade de vida menstrual, mas também empodera muitas mulheres que também querem fazer os seus negócios nessa questão de representar marcas que fazem a diferença no mundo. Então, é algo que a gente realmente lançou recentemente e que está vendo um resultado muito bacana. Ai, que legal! Então, nesse sentido, é algo que a gente está bem feliz também. Porque uma outra grande dor da mulher, infelizmente, é a questão da violência doméstica, né? E quando ela tem autonomia financeira, ela consegue se impor mais, né? Tomar decisões, não ficar tão dependente daquela relação que é abusiva. Então,
com maquiagem deu certo, né? Lá no século passado, por que não agora, né? Com uma roupa íntima funcional, quem sabe essa é a forma mais contemporânea de ajudar as mulheres nesse sentido, resolvendo problemas pessoais e ao mesmo tempo questões sociais. Bom, a conversa tá maravilhosa. Qual foi o maior aprendizado, então, falei para você não responder, dessa sua jornada de negócio, jornada empreendedora até hoje? Eu acho que a gente teve, né, ao longo de tudo, a gente vai tendo muitos aprendizados, mas eu acho que algo que eu sempre tentei me apegar e eu nunca me desgrudei disso para realmente a gente conseguir sempre seguir em frente, foi a questão de sempre planejar muito bem as coisas, mais uma vez, pilotar as coisas antes de a gente colocar grandes fichas dentro de algum canal, de algum setor. Então isso é algo que a gente até nesse piloto internacional, né? Pra gente era um grande desafio. Uma empresa que fatura em real, às vezes está assumindo despesas em outras moedas, né, que são mais valorizadas do que o real. Multiplicar por 5, por 6, né? Era um grande desafio pra gente, ainda mais no mercado que a gente não era conhecido, né? É um produto que ele é universal, ele é global, toda mulher precisa de um produto como esse. É uma marca que ela investe em pilares, em propósitos que fazem sentido globalmente também, são tendências globais, né? Empresas que pensam no social, empresas que pensam no sustentável, empresas que valorizam o empoderamento feminino, que investem em inovação, são tendências globais. Então, em termos, né, de marca e produto, estava basicamente validado, mas tinha a questão mais operacional, como que a gente faz isso de uma forma também saudável, sem, né, correr um grande risco, mas também aproveitando oportunidades que às vezes o mercado nos dá. Então, me apegar a isso, eu acho que fez com que a gente realmente conseguisse ir aproveitando a oportunidade, não descartar nenhuma oportunidade para achar que a gente não daria conta, isso nunca foi o nosso objetivo, mas sempre ser muito responsável com os investimentos que a gente estava fazendo. Então, nesse sentido, foi muito bom e eu acho que foi uma forma também da gente estar não só expandindo a empresa, expandindo o nosso produto, mas expandindo o nosso impacto também. Então, com isso, né, levando todos esses projetos que a gente tem de sustentabilidade hoje na empresa, todos os projetos sociais que a gente tem hoje na empresa, para outros países, porque todos esses países, apesar de serem países às vezes mais desenvolvidos, têm problemas muito similares com o Brasil. Então, é uma forma de a gente estar atuando nesse sentido. Vamos falar da internacionalização, então. Bom, 2 lojas na Holanda. Isso. Tem um porquê a Holanda? Porque a Holanda também é bastante, né, visionária, né, na arte, né, em vários segmentos. E uma loja também na França, né? Exato. Você já contou por que a Europa, porque foi uma identificação de mercado que vocês logo perceberam. Mas exatamente por que esses países? Sim, eu acho que, né, primeiro de tudo... Mais natural seria você pensar em Portugal, né, não? Seria mais fácil. Seria mais fácil, porque existe sim essa barreira da língua hoje, apesar de a gente trabalhar com parceiros aí que acabam ajudando nessa parte. Traduzir todo o site, fazer o manual, né, nova embalagem, né? Mas eu acho que tinha, né, foi muito ligado a, como eu falei, potencial de mercado e comportamentos de consumo. Eu acho que hoje, França, se a gente vê, tem os comportamentos de consumo menstruais parecidos com o Brasil e tem a questão de que é um polo de lingerie. Hoje, até as maiores feiras de lingerie, elas acontecem em Paris, acontecem na França, então vamos dizer, um hub de inovação de lingerie que a gente queria estar atuando e que a gente queria ter uma presença lá, porque é um produto, é uma lingerie de inovação. E a Holanda também é um mercado muito ligado à sustentabilidade, que é um case também que a gente levanta essa bandeira muito forte aqui, a gente quer evoluir sempre cada vez mais, então é quase como se fosse um hub também, como que a gente inova mais esse mercado, vê as estratégias de sustentabilidade que são utilizadas aqui para incorporar na empresa, mas também, né, atrás os consumidores que às vezes compram pela sustentabilidade, né? É algo que eles já é mandatório para eles, o que muitas vezes a gente vê em alguns mercados como a sustentabilidade é um plus, é um bônus que você atrai para o produto, atrai para a empresa. Em mercados como a Holanda, por exemplo, é algo mandatório já. Então a gente vê um fit de mercado com relação aos atributos que a gente tinha de produto muito significativo. Entendi. Mais uma vez estratégica, mais uma vez planejada, né? Mais uma vez consistente. Isso é muito bom. Qual é o próximo sonho da Duda? A Pentes eu sei que está bem encaminhada, mas e a Duda? A mulher empreendedora, né?
Eu acho que a minha cabeça, né, passa por um turbilhão de ideias ao mesmo tempo, mas eu acho que por agora é focar mais nessa internacionalização. Eu acho que eu queria, né, tentar me consolidar em mais países. Como eu falei, a gente já validou a tecnologia, a gente já validou a marca, a gente quer levar isso para mais mulheres. O meu grande sonho é que a gente não tenha mais que utilizar, por exemplo, absorventes descartáveis, consiga utilizar produtos reutilizáveis e produtos que são confortáveis, que eles realmente não vazam e que eles não causam, por exemplo, o meu problema, né? Não causem alergia e que muitas mulheres, elas ressignifiquem a relação que elas têm com a menstruação. Então, ao invés de, às vezes, como muitas mulheres pensam, é um período chato, é um período que, às vezes, eu queria até tomar um anticoncepcional para eu não ter esse período. Então, às vezes, até fugir desse período. É algo que eu queria acabar com isso. Eu acho que todo mundo, né, tinha que aceitar que faz parte do nosso corpo e que é algo natural que a gente tem que ver como uma forma bonita do nosso corpo também. Então, nesse sentido, eu acho que o meu grande sonho é estar estabelecido em mais mercados, levando a nossa tecnologia, mudando a qualidade de vida menstrual de mais gente. E, como eu falei, sempre levando o nosso impacto junto com a gente. Porque se eu olhar para trás e ver, né, que eu como empreendedora, a Emily como empreendedora, a Pentes como empresa, ela fez parte de um movimento, deixou um marco, um legado nesses movimentos que são tão importantes hoje para o mundo. Seria o meu maior presente. Ah, que linda! O maior sonho da Duda, então, é continuar, né, fazendo a diferença no mundo, né? Como empresa, como empreendedora. Exatamente. É isso aí, muito bem. Adorei te conhecer. Eu também, amei. Foi muito legal, Obrigada viu? pela Obrigada. visita e por esse papo, foi super inspirador. Você foi. Adorei. Obrigada mesmo, viu? Parabéns, sucesso. Depois me conta, volta aqui para contar como foi dominar o mercado europeu. Com certeza, vai ser o nosso próximo passo. É isso aí, obrigada. Viu só, se você quer empreender, está assistindo ao programa certo. Quem já empreende também, eu sempre insisto nessa tecla. Olha, gente, conhecer os detalhes de uma história de sucesso muda tudo. Fiquem bem atentos aos insights que esse programa traz para vocês, viu? Na próxima semana eu tenho mais um convidado, com certeza inspirador. Quem será? Surpresa! Não perca! Eu espero você. Até lá!